Graça e paz, seja bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar como Deus nos ama como Pai, como Filho e como Espírito. Então o vídeo de hoje é para nos deliciarmos na doutrina da Trindade, que não é um simples conceito frio ou uma especulação teológica, mas é a pura vida prática cristã. É a forma como o Senhor nosso Deus se apresentou a nós, como Ele nos fez conhecer sobre a sua essência, como Ele nos ama. Então, como nosso roteiro de cada vídeo, como eu sempre falo aqui, nós vamos começar com o versículo inaugural de 1 João 4,8, em que muitos repetem, né, de que Deus é amor. E muitos não compreendem a profundidade, a essência desse amor. Então, literalmente, Deus é amor, sim. Desde antes da fundação do mundo, o Pai ama o Filho por meio do Espírito. Então, sim, por esse motivo Deus é amor, por esse e tantos outros. Mas a essência da Constituição, né? E com esse vídeo eu quero deixar claro que eu não pretendo apresentar um argumento esgotado, né, do que é a compreensão de Deus. Porque imagina, se eu, finita, achasse que eu tenho a condição de compreender a completude do Senhor, então Deus também seria finito. Eu estou falando aqui das disposições que o Senhor quis que chegasse ao nosso conhecimento, né? Por meio da Santa Palavra. E aqui eu vou, obviamente, citar vários versículos bíblicos, eu vou citar os nossos padrões de fé, então eu vou citar a Confissão de Fé de Westminster, vou citar o Catecismo Maior e também muitas frases de João Calvino, das Institutas. Como eu digo, um bom presbiteriano, uma hora ou outra, vai citar Calvino. Ele foi realmente um homem muito inspirado por Deus, muito inteligente. Então, olha só, adivinha, a próxima frase aqui no meu roteiro é sobre João Calvino, né, as Institutas. Ele fala que as Institutas da religião cristã, eu acho que todos aqui conhecem, mas para quem não conhece, é uma obra que esse pequeno calhamaço em que João Calvino ele vai aplicar a sua exegese bíblica, que é maravilhosa, sobre vários temas, né, sobre a religião cristã, sobre o cristianismo. Então, nas Institutas, ele diz que Deus, embora simples em sua essência, distingue-se em três pessoas. E essa distinção não divide a substância, mas ordena um modo de subsistência. É assim que Deus revelou a nós, para que possamos conhecer o Pai no Filho pelo Espírito. Então, o Pai nos escolhe, o Filho nos redime e o Espírito nos santifica. Veja que coisa maravilhosa. A unidade, existe unidade e distinção na Trindade, né? Então, é um único Deus, mas são três pessoas diferentes nesse mesmo Deus. Então, o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Espírito e vice-versa. São três pessoas diferentes que subsistem em um único Deus, em uma unidade. E é algo lindo e complexo. É um mistério revelado. O capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster diz que há só um Deus vivo e verdadeiro, que existem três pessoas da mesma substância, poder e eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Calvino, ainda nas Institutas, diz que não podemos imaginar três deuses, pois a essência é única, mas há uma verdadeira distinção de pessoas, que foi o que já dissemos. De modo que o Pai não é o Filho, nem o Filho Espírito, nem o Espírito Filho. Então, essa distinção, ela não é meramente nominal. E veja que isso, eu acho que é algo que assola a maioria dos cristãos. A gente tem essa compreensão de uma distinção nominal, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas eu acho que a gente não compreende, eu tiro por base a mim mesmo, né, que tem um tempo que eu venho refletindo sobre isso, sobre a grandiosidade que a gente perde quando a gente não entende o ofício, né, de cada pessoa, o agir de cada pessoa, que é Deus em nossa vida, né? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, são formas de Deus nos amar e agir em nossa vida de formas diferentes, de condutas diferentes. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, não é uma diferença meramente nominal, mas sim relacional mesmo. É a forma como Deus se relaciona com o seu povo, né, de forma completamente específica e única, sendo um único Deus. Deuteronômio 6,4, a Bíblia diz que ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E em Mateus 28,19, diz que nós devemos batizar, né? Os nossos ministros do Evangelho, nossos pastores, devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, um único Deus.
mas ainda assim, 3 pessoas. Então, o amor, esse amor que Deus é, ele começa no Pai. O Pai é quem gera, né? João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o Pai, ele elege o seu povo. Calvino diz que a eleição é o amor eterno do Pai que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, o Pai ama verdadeiramente os seus filhos, com um amor verdadeiro, um amor imutável. Efésios 1,5 diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Esse amor, inclusive, ele é anterior ao nosso mérito. Então, veja que perfeito, que maravilha. Não é como se, e aqui eu sei que há certa divergência, né? Algumas pessoas pensam diferente, mas nós, reformados, nós, de acordo com o testemunho das Sagradas Escrituras, nós entendemos que o Senhor que nos escolhe antes de tudo. Então, não é como se o Senhor escolheu aquela pessoa porque ele saberia que aquela pessoa o escolheria. Por que nós não cremos nisso? Além do testemunho da Sagrada Escritura, dos seus versículos, e isso daria assunto com certeza para um outro vídeo só à parte, só sobre esse assunto da predestinação e eleição. Mas além de toda essa demonstração robusta das Sagradas Escrituras, veja uma ideia básica filosófica. Se você admite que um ser humano, ele por si só escolheria Deus, primeiramente, você precisaria admitir que nesse ser humano existe algo de bom. Algo de bom que é inerente a esse ser humano, tendo em vista que ele não tem a Deus ainda. E de onde viria isso? Se toda a fonte do bem vem de Deus. Então nós cremos, enquanto cristãos reformados, que o Senhor nos escolhe. Porque se fosse por nós, meus amados, nós não o escolheríamos. Então nós não cremos que Deus nos escolheu porque Ele sabia que nós os escolheríamos. Mas sim porque Deus é bom e Ele elege os seus desde a fundação do mundo, como a gente acabou de ler nesse versículo. E isso não depende de nenhum mérito nosso, mas sim do amor perfeito de Deus. Então, Deus Pai, Ele é um Deus Pai que te ama, meu irmão, porque Ele te escolheu desde a fundação do mundo. Ele te predestinou desde antes de tudo. E Ele te ama. Um amor imutável, que não muda. E agora passando para o amor do Filho. Né? Nossa, falar de Jesus, eu tenho que ter até cuidado para não me emocionar no meio desse vídeo, porque falar de Jesus é algo pulsante, é algo vivo realmente, é o motivo de toda a minha vida e de todo o meu amor, é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos tentar aqui manter o foco para não começar a chorar no meio do vídeo. Então, vamos falar do amor do Filho. Jesus Cristo, ele é a expressão visível do amor de Deus. João 14,9 diz que quem me vê, a mim vê o Pai. Ou seja, Jesus falando, quem o vê, vê o Pai. Calvino diz que Cristo é o espelho no qual devemos contemplar o amor de Deus, pois sem ele nos aterrorizaríamos diante da majestade divina. Aí vocês lembram, né? Que a Bíblia diz, quando o Senhor falava diretamente com o povo, o que o povo falou? Deus manda um profeta, porque nós não queremos mais escutar a sua voz, é aterrorizante. Mas enfim, assuntos para outros vídeos também. Então, o Senhor, Ele nos ama com amor obediente, com amor sacrificial. Ele nos amou ao tomar e levar aquela cruz. Ele nos amou ao morrer naquele Calvário. Cristo nos deu uma redenção real, um amor prático, um amor vivo, um amor sacrificial. Um amor sem o qual eu não estaria aqui hoje, nem você, meu irmão. Ele tomou sobre si o juízo. Ele pagou o preço do nosso pecado para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então, o amor de Cristo, ele é estampado naquela cruz pesada, naquela cruz árdua, naquele sacrifício vicário. Mas uma coisa que nunca devemos esquecer é que o amor de Cristo não terminou naquela cruz. Não terminou. Cristo, e a Bíblia nos diz, continua intercedendo por nós. É por isso, meu irmão, que a essência também, uma das essências da fé reformada, é que a gente entende completamente que não existe outro meio, outro mediador, não existe outro meio de intercessão a não ser o Senhor Jesus Cristo. Aí você pode me falar, quando eu peço para você orar por mim, você está intercedendo por mim. Sim, de fato, eu posso orar por você, mas eu estou vivo, eu estou do seu lado, eu estou aqui. A Bíblia diz que
depois que a gente morre, a gente não tem acesso ao que está acontecendo aqui, né? A gente viu isso, eu já falei sobre isso aqui, depois olhem o vídeo em que eu falo sobre o que acontece quando morremos. A Bíblia ela é clara que as pessoas que estão com Cristo, elas não ficam se comunicando com quem ainda está aqui, né? Na igreja visível, na igreja militante. Então, assim, existe muita diferença em você pedir para eu orar, que estou aqui ao seu lado, e você acreditar que uma pessoa que já faleceu, ela vai orar por você. Existe muita diferença. Isso, a caneta caiu, eu vou deixar. Isso não tem nenhum respaldo bíblico para isso, mas eu recomendo que você volte naquele vídeo que já tem aqui no canal, que eu falo melhor sobre isso. Porque aqui eu quero focar mesmo na intercessão do Senhor Jesus. Sim, tenha certeza, meu irmão. Se você é um crente regenerado, se você está com Jesus, você tem um fiel intercessor. Romanos 8,34, o apóstolo Paulo declara que Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 7,25 diz que, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, imagine, meu irmão. Se você tiver essa visão para tudo na sua vida, acho que muita coisa muda. Quando você entende que o Senhor Jesus está olhando, né, está se colocando diante de Deus Pai para interceder por você e rogar ao Senhor que aplique em nós os méritos dele, tudo muda. Calvino também nas Institutas diz que Cristo, ao ascender aos céus, não abandonou aqueles por quem morreu, mas comparece diante do Pai como nosso advogado, para que sua morte e intercessão sejam a garantia constante da nossa reconciliação. Então, não é por obra, não é por nenhum mérito seu. Claro que uma fé sem obra é morta, mas entenda que a essência da sua salvação está na obra, está no mérito, no sacrifício de Cristo. Aquele que morreu por você e ainda continua intercedendo por você. O Catecismo Maior, na pergunta 55, diz que Cristo intercede continuamente em favor daqueles por quem morreu, apresentando-se diante do Pai e fazendo valer os méritos do seu sacrifício. Também já falamos sobre isso. Então, o amor do Filho é um amor que permanece vivo. E agora o amor do Espírito, que olha, eu ouso dizer que eu acho que é um dos amores mais incompreendidos, até eu acho. Eu acho que a gente, como cristão, nós deveríamos buscar nos deleitar melhor no Santo Espírito, porque Ele é o que habita em nós, é Deus habitando em nós. Então, é grandioso o Santo Espírito. Por exemplo, uma das coisas que mais me constrange em amor é pensar na Santa Ceia. Porque o sacramento da ceia, a comunhão da ceia, né? Nós de fato nos alimentamos do pão como carne, do sangue e do vinho como sangue, não por uma transformação, uma transubstanciação. O pão ele permanece sendo materialmente pão, o vinho. Só que nós nos alimentamos da carne e do sangue porque existe uma presença real e espiritual do Senhor naquele sacramento. Então, graças ao Espírito, nós somos unidos a Cristo. E por isso nos alimentamos dele, somos alimentados espiritualmente por ele. Então, isso é maravilhoso, isso é incrível. Então, o Espírito Santo, ele aplica essa redenção, né, ao nosso coração. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Calvino ainda diz que o Espírito, ele é um laço que nos une a Cristo. Ou seja, sem o Espírito, a cruz está fora de nós. Sem o Espírito, a obra da cruz não nos alcança. Ele habita em nós, ele nos consola, ele nos guia em toda a verdade. O Catecismo Maior, na pergunta 75, diz que de que modo o Espírito Santo aplica a nós a redenção adquirida por Cristo? E ele responde: o Espírito aplica a nós essa redenção operando fé em nossos corações, unindo-nos a Cristo em nosso chamado eficaz. Então, o amor trinitário, ele é a base de toda a vida cristã, né? Então, quando nós oramos ao Pai, nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Santo Espírito, que nós já vimos na Sagrada Escritura, que intercede por nós, né? Que nós não sabemos orar, mas o Senhor intercede por nós. Então, toda adoração também verdadeira, ela é trinitária, porque nós adoramos a Deus graças à possibilidade que o Senhor Jesus nos deu de nos achegar ao Senhor, e fazemos isso por meio do Santo Espírito. Graças a o que o Santo Espírito opera em nós, graças
atentos à santidade que o Santo Espírito opera em nós. Então, o Santo Espírito nos santifica. Calvino, comentando Efésios 2,18, diz que por meio dele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ele também diz que aqui vemos o modo trinitário de nossa reconciliação. O Pai é o fim, o Filho o caminho e o Espírito o guia. Jesus orou em João 17:21, dizendo que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então vejamos também que na comunhão trinitária nasce a comunhão na igreja, né? A Trindade, ela perpassa todos os aspectos da vida cristã. E a Trindade, como eu falei também, já explanei, ela é responsável pela nossa salvação, né? Calvino diz que não devemos buscar fora de Cristo nada que diga respeito à nossa salvação. Mas tampouco devemos esquecer que Cristo é o dom do Pai e um instrumento do Espírito. A confissão de fé, no capítulo 8, diz que é do agrado do Pai que Cristo, por sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, satisfaça plenamente a justiça divina e que o Espírito Santo aplique eficazmente os benefícios dessa redenção aos eleitos. Veja que bênção. Então, de uma forma prática, né, como a gente consegue perceber e vivenciar essa maravilhosa trindade na nossa vida, né? Então, como a gente responde a tudo isso? Primeiro, com adoração. Então, o Calvino diz que o verdadeiro conhecimento de Deus deve sempre produzir piedade. E não há fé onde não há adoração. Ou seja, tudo isso deve suscitar na gente um grande senso de reverência. Reverência a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito. Buscando conhecê-lo, buscando nos alegrar no seu amor, né? Entendendo que o Senhor nos ama com todos os aspectos do seu ser e da sua essência. 2 Coríntios 13:13 diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Quem é presbiteriano aí já escuta essa frase em toda a bênção apostólica ao final de cada culto. Então, eu li essa frase aqui com a voz do meu pastor falando, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Enfim, uma bênção. O terceiro, e esse quer dizer agora, isso nos remete ao segundo ponto, né, de como devemos aplicar isso à nossa vida, que é, então, primeiro a adoração, que nos leva à reverência. O segundo ponto é a gratidão. E o que é viver uma vida grata? É viver uma vida lembrando que nós temos um Deus que nos elegeu, um Filho que morreu por nós e intercede por nós, um Espírito que habita em nós, um Espírito que nos santifica. Então, quando a gente analisa cada ato da nossa vida, e nós ainda sendo constantemente, né, tentados e muitas vezes inclinados e praticantes, né? Eu gosto bem de pensar isso, que uma coisa que é preciso entender, nós somos pecadores ainda sim, mas nós não podemos viver em pecado, constantemente em pecado. Nós somos pecadores porque ainda somos tentados pelo mal. Muitas vezes nós nos inclinamos para o mal e muitas vezes nós praticamos o mal, nós pecamos. Mas isso deve ser uma exceção na vida cristã. Até porque você sabe quais são os frutos do Espírito. Então, se o Espírito habita em nós e ele nos santifica, nós temos que buscar viver os frutos do Espírito. E isso eu não falo para que você se atemorize, mas sim para que você saiba que isso não vem de vós, citando aqui Paulo. É dom gratuito de Deus. Então, o Senhor, através do Espírito, vai operar a graça necessária, meu irmão. Então, creia nisso, né? Busque incessantemente o conhecimento do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Busque incessantemente o seu amor e você o achará. Busque meditar nas Sagradas Escrituras, busque os meios de graça, né? A palavra, a oração, sacramentos, porque tudo isso vai vivificar a sua fé. Não adianta você ter uma fé morta e falar que Deus não te ama. Mas cadê o seu livre agir, né? Que não tem livre arbítrio, aqui também daria outro vídeo sobre o assunto, porque nós temos um serve-arbítrio, mas cadê a sua livre agência, né? Busque ser frutífero para o Senhor, busque em primeiro lugar as coisas do reino. Se não existe espaço para você buscar, então por que o Senhor não mentiria? Busque em primeiro lugar as coisas do reino. Então nós devemos buscar o Senhor. Então o Pai, ele não revoga a sua eleição. Tá? Deus não é, daqui está eleito, desisto, volto atrás, né? Perdão, Senhor. O Senhor, ele não revoga a sua eleição, né? O Filho não abandona a sua intercessão. E o Espírito,
ele não retira a sua habitação. Então, ó, grave isso comigo. Vamos gravar? O Pai não revoga a sua eleição. O Filho não interrompe a sua intercessão. E o Espírito não retira a sua habitação. Gravou isso, né? Não depende de você. É amor de Deus. Dom gratuito. Calvino diz que no nosso coração encontra repouso somente quando percebe que a salvação é guardada nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito. E, portanto, não pode perecer. Não pode perecer. O amor triuno, ele é um amor, como a gente já viu, que escolhe, que salva e que habita. E eu quero concluir esse vídeo com um chamado, né? Para que nós, de fato, possamos refletir sobre esse amor maravilhoso. Sobre esse amor glorioso que é o amor de Deus, né? Que nos alcança sendo Pai, sendo Filho, sendo Espírito. E nos alegrar nisso, né? Vamos nos alegrar nisso, que não importa qual circunstância você esteja vivendo em sua vida, Deus te ama e Deus é amor. Eu aposto que depois desse vídeo, essas palavras têm muito mais profundidade e peso no seu coração, né? Porque eu não quero ter aquela ideia aqui de só repetir. Muitas pessoas repetem Deus é amor, mas na verdade tomam por base um falso amor, que é uma concepção própria, filosófica, que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Deus, com o Pai, nem com o Espírito. Mas entendendo isso, eu tenho certeza que essa verdade, que Deus é amor, ela está muito mais viva no seu coração, né? Faz muito mais sentido para você agora, como faz para mim, eu creio. Então eu agradeço você que ficou até o final desse vídeo e eu te espero em um próximo vídeo.